Estamos aqui novamente no programa Business em Foco e dessa vez o nosso convidado é esse cara que revolucionou o mercado de franchise. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. Quando a gente colocou ali que você seria entrevistado, nosso Instagram bombou, né? Todo mundo te admira, os empresários, o seu público ali. E pra gente começar o nosso programa, que todo mundo que nos assiste aqui tem essa curiosidade, gostaria de perguntar quem é o Léo? Legal, bacana. Pai de 2 filhos, um de 24 já e um de 12. O de 12 é cantor, o de 24 trabalha comigo. Comecei uma empresa há 15 anos atrás, sou sócio fundador do Grupo Ecoville, sou sócio fundador do Grupo 300 Franchising. Somos sócios hoje de 91 marcas no Brasil. Sou empreendedor Endeavor, chancelado lá nas Filipinas, do outro lado do mundo. Que espetáculo. Empreendedor Endeavor Global, né? Sou empreendedor do ano, eleito pela Ernest Young em 2019. Sou atual diretor da vertical de franquias do LEAD. Sou presidente do IBF, Instituto Brasileiro de Franquias. Entre várias atribuições que nós temos enquanto empreendedores também, sem sombra de dúvida, cumprir o papel social aí de desenvolver pessoas, gerar emprego, esse é o nosso foco. Que espetáculo. Sua trajetória é realmente uma trajetória vitoriosa, né? Uma trajetória, uma biografia de referência. Mas eu gostaria de saber assim, quando foi seu day one? Quando foi a grande sacada? Você já sempre foi grande, né? Tem uma trajetória humilde, começou pequeno. Conta um pouco como que você teve essa sacada e falou, peraí. Cara, é uma história bem interessante pelo seguinte, nós vimos uma Kombi vendendo produto de limpeza na rua. E eu sempre gosto de falar que as oportunidades elas estão por trás das coisas que de repente a gente não está enxergando, né? Nós quando vimos a Kombi, nós vimos uma pessoa que vendia bastante. E olhamos para aquela Kombi, eu e meu irmão, a gente falou assim, cara, vamos montar a Natura dos produtos de limpeza? E para nós era algo simples, algo fácil, porque nós tínhamos conhecimento técnico, formado em engenharia, trabalhava dentro da Coca-Cola, meu irmão trabalhava na Sadia. E a gente falou, cara, é fácil. E saímos do emprego, fizemos uma reunião em família, fomos para Joinville. Pediram demissão? Pedimos demissão. Para montar uma Kombi de materiais de limpeza. Para montar uma Kombi vendendo produtos de limpeza. Mas o mais interessante dessa história é o seguinte, que quando nós vimos essa Kombi, era uma Kombi velha, o cara estava todo sujo, sem uniforme, vendendo em garrafa de refrigerante. E nós falamos assim, vou fazer tudo diferente que isso. Eu vou fazer um negócio dentro de um modelo que vai ser muito legal. 6 meses depois, se colocasse o cara que nós vimos do nosso lado, nós parecíamos sócios. Tava eu e meu irmão em 2 Kombi velha, vendendo produto de limpeza na rua, em garrafa de refrigerante. Por quê? Por quê? É baixa referência? Então, a questão não é baixa referência, porque uma coisa que nosso pai nos criou falando era pra gente sonhar muito grande, né? A questão isso acontece muito no empreendedorismo, tá, Dani? Que muitas vezes você sai da carreira de executivo e você vai empreender um pouco arrogante. Você fala assim, fiz algumas coisas legais ali dentro da Coca-Cola, só que você tinha um baita de um budget, você podia fazer muitos projetos, e quando você vai empreender com seu dinheiro, que costuma ser curto quando a pessoa está começando, e aí você não tem conhecimento financeiro, você não tem conhecimento em várias coisas que o empreendedorismo tem que ter, não tem conhecimento contábil, não tem conhecimento fiscal, não tem conhecimento em logística, não tem conhecimento em indústria, e aí te falta conhecimento. O que começa a acontecer? Você passa a passar dificuldade em vários aspectos. Eu sempre gosto de falar, né, que a curva do crescimento de uma empresa ela está relacionada à curva do aprendizado. Quanto mais você entende do negócio, mais você cresce. E aí nós começamos a passar dificuldade. 6 meses depois de começado, nós não tínhamos dinheiro para pagar kitnet de R$400, cara. E tivemos que mudar para dentro do galpão. Então nós dormimos no chão do galpão durante 2 anos. 2 anos. Eu nem sei se você sabia dessa, né? Não sabia. 2 anos dormindo no chão do galpão, e foi ali que nós desenvolvemos comportamentos, desenvolvemos ali resiliência, né? Passamos bastante dificuldade. Mas a grande virada de chave, o grande day one, ele foi quando nós batemos no peito e assumimos a responsabilidade. Eu quero conhecer um pouco a história, né? Que o Elvis, que estava aqui com a gente, falou quando a Kombi quebrou. Eu quero conhecer essa história. Legal. Me conta um pouco, o que é essa história da Kombi quebrou, que eu não entendi ainda. Cara, porque quando nós começamos a ter dificuldade, a gente bem dizer, sabe aquele ditado, vendeu o almoço para comer a janta? Cara, a gente vivenciou isso na prática durante quase 8 meses. Então nós tínhamos dinheiro para sair,
abastecer a Kombi e, cara, eu tinha que vender para ter qualquer dinheiro, não podia ter imprevisto. E aí no meio do caminho, indo pro centro fazer uma entrega, a Kombi quebrou. E aí quando ela quebrou, eu falei, meu Deus, e agora? Não tenho R$1, não tenho crédito no telefone, não tenho um cartão telefônico, não tenho dinheiro para guinchar, não tenho dinheiro para arrumar, o que eu faço? Desci da Kombi na ocasião e falei, cara, eu vou embora. Larguei a Kombi lá e saí andando, 8 km até a minha casa. E eu lembro, foi uma coisa que eu falei pro Elvis, estava contando pra você, né? Cara, cada passo que eu dava, eu sentia e eu colocava uma coisa dentro de mim. Eu nunca mais vou passar por isso aqui. Eu vou vencer na minha vida. E aí vem a questão que eu ia falar, que a grande virada de chave o Day One, e eu acho que isso é na vida de todo mundo, é quando você bate no peito, assume a responsabilidade que 90% das coisas que acontecem na nossa vida dependem de nós mesmos. Ou as coisas boas ou as coisas ruins são de decisões que nós tomamos no passado, ontem, antes de ontem, mês passado. E aí muitas vezes a gente quer terceirizar essa culpa, né? Tem gente que coloca a culpa até em Deus. Ah, Deus não olha pra mim. Ah, é porque meu pai não me criou. Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Cara, nós também não tínhamos. Então a virada de chave foi quando nasceu a indignação de querer ser melhor, de querer se desenvolver. E outro grande aprendizado que eu trago pra mesa é tirar um pouquinho o olho do dinheiro. Cara, tente ser muito bom naquilo que você se propôs a fazer. Isso muda o jogo? Muda completamente, muda completamente. Porque, por quê? Porque quando você, por exemplo, para mim que vou vender um produto de limpeza na rua na ocasião, né? Eu abordava uma dona de casa, o que eu queria em primeiro momento? Cara, eu queria vender para ela porque eu precisava do dinheiro. Quando eu passei a servir essa pessoa e a solucionar os problemas dela, eu era mais bem quisto, eu era mais bem visto, eu era mais solicitado e eu comecei a me tornar autoridade no assunto. Então as donas de casa, elas me chamavam... Vendia mais, inclusive. Isso aí, vendia mais. Como consequência, eu ganhava mais dinheiro. Então lá no passado, depois de penar, cara, e você fica pensando, ah, por que eu não consigo vender, por que isso, por que aquilo? Porque muitas vezes a gente só olha para o dinheiro. Então a gente tem que olhar como solucionar o problema do cliente, como que nós conseguimos servir as pessoas. E quando você serve muitas pessoas, e aí vem a escala, né? Quanto mais pessoas você servir, mais a possibilidade você tem de ganhar dinheiro. Então você vai ganhando escala, mais solução, né? Esses dias eu tava com um amigo e eu perguntei pra ele, falei, cara, como que bate bi? É um cara de bi. Ele falou, você vai resolver problemas globais, né? Então você vai sair de um problema local e você vai aumentar a quantidade de soluções que você vai entregar. Então, quanto mais solução eu entrego, consequentemente mais remunerado eu sou. É isso, é isso. E você sentiu que ali, quando você saiu ali dessa Kombi ali, você falou, cara, minha vida vai mudar. Eu voltei... Você determinou e você trabalhou também, né? E eu trabalhei, e sempre lembrando o seguinte, né? Quando você começa, primeiro ponto, você tem que ter conhecimento. A grande maioria dos empreendedores começam sem saber o que é empreender, assim como eu comecei também. Cara, qual que é o plano de uma pessoa que está começando? Na maioria das vezes não, vamos fazer, eu vou... É a força de vontade, a determinação, que são comportamentos. O comportamento, ele é importantíssimo, mas você precisa de conhecimento técnico para fazer. Você precisa de plano estratégico, você precisa de ter controles, e o empresário, quando começa, não tem controles. Quando você não tem controle, você fica tomando decisão empírica, que aí você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. A grande questão é que toda vez que você erra, você dá 2 passos para trás. E aí você fica naquele efeito, daquele ciclo de sobrevivência, e você dá 2 passos para frente e 2 passos para trás, e você não sabe por quê. Porque você não tem conhecimento para sair desse processo. E a nossa grande virada de chave, a segunda talvez, foi quando nós entendemos que os negócios precisam ter estratégias comerciais agressivas. Você precisa saber vender. E para nós, quando nós montamos, nós falamos assim, cara, todo mundo vai querer comprar de mim. Não, as pessoas não querem comprar. Você precisa saber e ter estratégia de venda. E aí foi a grande virada de chave. Então hoje a gente tem algumas frases que nós falamos, né? Cara, venda transforma a vida, viver é vender, vender é viver. Então a venda transformou a nossa vida. Eu tenho uma que eu uso que é assim, ó, vendas cura tudo, cura sempre e, em alguns casos, até ressuscita, cara. Porque empresas que não vendem, o que acontece? Quebra, cara. Tem que vender. Eu falo disso, né, sobre vendas, né, até agradecer aqui o Mário Magalhães que deu essa percepção para mim de vendas, né, da cura, da transformação.
Por quê? Porque um dia eu negligenciei isso, cara. Ó, eu até ganhava um dinheirinho. Ó, eu até andava de carro importado já ali. Só que quando você entende a escala, a solução que você entrega e o protagonismo, que é isso que você está fazendo, transforma vidas, né? Transforma vidas. Sem sombra de dúvida. Mário Magalhães, abraço, grande fera aí das vendas. Referência. Então você acredita que esse modelo mais agressivo de vendas é o que... Ele transformou a nossa visão e, acima de tudo, ele transformou a nossa vida, né? Porque a gente entendia que todo resultado que não estava vindo era porque nós não tínhamos conhecimento técnico. Pensa o seguinte comigo, Dani. Você bate numa porta de uma dona de casa para vender uma amaciante que custa R$2, ela coloca uma objeção e você não consegue contornar uma objeção para uma venda de R$2. Cara, você tem que ser muito ruim. Nós éramos muito ruins em venda. E aí a gente foi aprender. Cara, como que eu faço cada não que eu levo virar um sim? Cara, aí você tem que estudar. Tem que estudar, tem que planilhar, tem que ter processo. E a gente começou a desenvolver os nossos métodos de venda, né? Contorno de objeção, cadência de vendas. Quantas vezes eu falo para o cliente, nosso CRM na ocasião era um caderninho. Caderninho, nome da cliente ali, telefone, rua, de quanto em quanto tempo que ela gosta de ser atendida. Cara, dá para fazer em tecnologia, dá para fazer no caderno. Basta você querer. Agora, depende também da escala, né? Porque você entendeu então que o conhecimento é o que mudaria o jogo. E mudou. Conhecimento muda o jogo total, né? Pega o nível de escala que hoje nós inserimos no mercado, cara, são de coisas que a gente vem desenvolvendo metodologias há 15 anos. Desenvolvendo, melhorando. Muitas vezes a gente está com um processo mega definido, funcionando super bem. Cara, quando dá 3 meses depois não funciona mais. Porque o mercado mudou, a política mudou, o cenário mudou, teve guerra ou teve qualquer coisa que mudou alguma coisa. Por isso que você não pode parar de se desenvolver. O desenvolvimento ele tem que ser contínuo e constante, é um ciclo. Ciclo do aprendizado do empresário não pode parar. Que espetáculo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a trajetória vitoriosa do Léo Castelo. Estamos de volta e gostaria de agradecer todos os nossos patrocinadores e estamos aqui também trazendo a vocês a trajetória vitoriosa do Léo Castelo. E Léo, qual que é o seu Instagram para a turma seguir lá, acompanhar você mais de perto? Leonardo.castelo. Então a gente vai colocar aqui embaixo na tela, né? E você que está nos acompanhando, não perca a oportunidade de acompanhar de perto essa trajetória vitoriosa. Léo, me conta uma coisa, como que surgiu a ideia da 300 Franchise? Legal. A 300 Franchise é uma aceleradora de franquias, né? Então, hoje em 2022, todo e qualquer movimento de aceleração de franquias que você clicar aí no Google veio proveniente da nossa metodologia, que é basicamente o seguinte: contei um pouquinho da nossa trajetória no que diz respeito à venda. Então, nós pegamos todo o conhecimento que nós tínhamos em venda. Em 2016 nós tínhamos os primeiros contatos com a Endeavor, então começava a nossa imersão nesse mundo de startup e tecnologia. Então nós linkamos uma metodologia agressiva de vendas com metodologias ágeis de startup, mais muito tech e muito growth. Então, mesmo com toda essa quantidade de franquias, hoje vocês estão com quantas unidades? São 7.800 unidades. 7.800 unidades, vocês têm o mindset interno, a cultura de agilidade de uma startup. Então, mesmo com toda essa robustez, continua sendo ágil.
continuamos sendo ágil. E aí nós colocamos muito growth, muito tech. 2015, quando o franchising ainda não estava no digital, nós começávamos a entrar. Então, o modelo mental que a 300 tem hoje vem proveniente da entrada do franchising dentro do tech, do growth e, acima de tudo, marketing digital. E quais são hoje os diferenciais hoje de vocês para as outras aceleradoras de mercado? Na verdade, o conceito de aceleração de franquias, ele foi trazido por nós. Quando você fala em aceleração de franquias, não existiu o conceito no mundo. Nós trouxemos isso das startups, que é basicamente o seguinte: o que uma startup faz hoje para crescimento? Ela coloca tecnologia, método e, acima de tudo, ela queima caixa para crescimento. Por isso que os fundos entram. Então, o que nós fazemos hoje? Nós queimamos muito caixa para fazer testes com metodologias que vão fazer as nossas marcas crescer mais do que o mercado. Fora isso, o segundo pilar é ter um time de altíssima performance. Então nós temos dentro da nossa sociedade o Thiago Concer, que você conhece, é seu amigo, que é o palestrante de vendas mais contratado do Brasil, que é um sócio, um dos pilares do negócio. Por quê? Porque eu quero trazer mais método de vendas para dentro. Que é o conhecimento que a gente falava no bloco anterior. Isso aí. Temos a Cris Arcangeli, que representa o nosso braço de inovação. Temos o Dorival, que é presidente do McDonald's e é nosso conselheiro. Então assim, nós trouxemos muita gente boa. Como diz o Jorge Paulo Lema, um material bom, gente boa que muda o negócio. É isso? Você acredita em gente? Sem sombra de dúvida. A nossa grande especialidade é a formação de pessoas. E aí quando você coloca pessoas de altíssima performance, eu gosto sempre de pensar uma pessoa de alta performance em 3 sentidos. Ela tem que ser boa tecnicamente, ela tem que ter comportamento de um campeão, ela tem que ter mindset forte. Quando você unifica isso aqui a metodologias de trabalho, uma cultura estratégica forte, planejamento, eu não tenho dúvida que qualquer negócio se torna um negócio vencedor. Então não adianta a pessoa ser só resiliente. Sou resiliente. Bem feito. Agora, se você aplica resiliência mais comportamento mais conhecimento, isso é uma receita de sucesso. Sem sombra de dúvida. Junto com metodologias, né, vai funcionar. Hoje, qual que é a importância do treinamento hoje dos seus executivos dentro da 300 Franchise? Nós começamos em 2007 o nosso negócio, foi até uma coisa que eu não contei no bloco anterior. E nós não sabíamos vender. Não tinha internet, não tinha conteúdo. Como que nós aprendemos? Todos os dias nós nos reunimos de manhã, eu, meu irmão e meu pai, para trocar ideia de como foi o dia anterior. E a gente carrega isso por 15 anos. Tem 15 anos que eu dou 1 hora por dia da minha empresa para as pessoas treinarem. E isso faz toda a diferença. A gente ganha o game assim, desenvolvendo time, desenvolvendo pessoas. Treinamento não é importante, treinamento é tudo. Treinamento é tudo, né? Eu gosto de fazer a analogia do treinamento com um time de futebol. Pode ver, se você tem talentos dentro de um time que estão treinados tecnicamente, taticamente, fisicamente, cara, o time se torna um time campeão. E é claro, com as peças encaixadas no seu devido lugar, né? Por isso a importância do planejamento estratégico, de uma boa área de gente dentro da empresa. Até gosto de pensar que a minha grande função hoje como empresário, empresário que conseguiu escalar empresas, é desenvolver meu time, é a primeira função. Segunda função é vender. Isso nunca pode sair do DNA. Todos os grandes empresários que eu avaliei até hoje são grandes vendedores. Time sem treinamento, sem preparo, certamente não vai vender em alta performance. Pode até vender. Agora, em alta performance, o jogo é outro. Você não consegue escalar na prática, né? Você sempre vai estar ali na mediana. Você nunca vai se tornar exponencial. E hoje você, com quase 8.000 franquias debaixo do seu guarda-chuva, quais habilidades que você desenvolveu, que você acha importante para poder tocar todo esse grande, essa obra grandiosa? É uma grande metanoia, né? Porque quando você toca um negócio que escala, a dor de ontem não é a mesma dor que hoje. Uma coisa que todos... É dinâmico. É muito dinâmico. Uma coisa que todo empresário tem que ter na cabeça. Se você está predisposto a crescer um negócio, quanto maior o crescimento, maior vai ser a dor. Porque sempre que estiver doendo, significa que está faltando algum conhecimento na sua empresa. Qual que é a grande questão? Quando falta conhecimento, nós vamos atrás de pessoas de alta performance no mercado e você imagina que você vai colocar essas pessoas e elas vão encaixar. De repente a pessoa não encaixa na sua cultura. Muitas vezes uma dor que era pequena, ela se torna uma dor até mais latente ainda.
Então, o que eu mais desenvolvi... Sem contar o custo, né? Que quando você erra com uma estrutura de 8.000 unidades, é totalmente diferente de você quando você erra com uma unidade. É um barco pesado, né? Eu falei que a gente tem metodologias ágeis, mas hoje para qualquer movimento que a gente vai fazer, a gente não consegue mais girar assim. Você tem um giro... Não é um jet ski. Não é um jet ski. É um grande navio, né? É um grande navio. E falando em desenvolvimento, eu acredito que eu consegui concentrar um modelo de gestão muito forte. Estudei muito sobre gestão, estudei muito sobre liderança acima de tudo, estudei muito sobre gestão de pessoas, porque se a gente faz resultado através das pessoas, você tem que desenvolvê-las. E eu tenho um modelo de mapa mental de comportamentos que eu acredito demais, sabe? Eu acredito demais em autorresponsabilidade. Todos podem vencer, Léo? Todos podem vencer? Cara, eu acho que as pessoas que decidirem vencer, elas podem vencer, mas ela tem que ter essa tomada de decisão. Então você não acredita em talento e dom, você acredita em treinamento. Desenvolvimento. Eu acredito zero em dom. Você sabe por quê? Eu acredito muito que nós temos que jogar a favor das informações que são informações inteligentes. Teve uma vez que eu vi uma pesquisa que falava que mais de 80% das pessoas do mundo de alta performance são as pessoas que têm mais inteligência emocional e não as pessoas que têm a inteligência de QI. E aí eu faço uma analogia de quando eu me formei. Cara, eu me formei com uma turma de altíssima performance em engenharia de produção. Só que eu me tornei mais bem sucedido que a grande maioria. E se você falar assim, você era mais inteligente que eles? Não, eu desenvolvi uma inteligência emocional muito forte no decorrer do processo. Inteligência emocional que hoje não me faz desistir, inteligência emocional que faz eu ter postura e ser sereno, independente do nível de dificuldade que eu tiver, e entender para jogar um jogo realmente em outro nível. Eu acredito também no controle emocional, ele é fundamental. Léo, deixa eu te perguntar. Hoje vocês são uma grande aceleradora, então você pega um modelo ali já validado, como que funciona? Quais são os critérios que vocês adotam na 300 para você acelerar? Então você pega uma pessoa que tem 10 unidades, 5, 15, como que vocês levam isso para 500 unidades? São 3 pilares básicos. Primeiro pilar sempre nós olhamos para quem é o empreendedor que fundou esse negócio. Então não se trata do negócio, se trata de pessoas. Se trata da pessoa. Primeiro pilar que nós olhamos é a pessoa. Se a pessoa não for... se ela não passar pelo processo seletivo, a gente nem olha o business e nem olha o terceiro pilar. Então o que nós olhamos em uma pessoa? Cara, qual que é o sonho dessa pessoa? Porque se eu colocar 500 franquias em uma pessoa que não tem um sonho, isso vai se tornar um pesadelo na vida dela. Então eu olho para o sonho, eu olho para o mindset dessa pessoa, eu olho se essa pessoa tem realmente base técnica para fazer o crescimento da empresa. Segundo pilar, aí sim, a pessoa está ok, tem alinhamento de valores, porque nós nos tornamos sócios, eu vou olhar para o business. Quando eu olho para o business, eu começo a entrar em financeiro, jurídico, contábil, fiscal. Por quê? Porque eu não estou procurando um negócio para levantar o negócio ou tirar um negócio de um buraco. Eu estou procurando um negócio que já é sólido, um negócio que já está validado, ele já passou pela curva de aprendizagem. Só que o cara só tem um detalhe, ele não sabe atingir o nível de escala que eu sei. Então por que nós fazemos essa união? Porque ele pode fazer a escala que eu sei fazer, mas ele vai levar 4, 5 anos aprendendo. A curva de aprendizagem é... Então contigo ele compra tempo, né? Isso. Vai comprar tempo. Ele ganha tempo de vida, é só isso. E o terceiro pilar depois que eu avalio o empreendedor, avalio o business, eu vejo se ele realmente está dentro de um timing correto. Porque de repente se eu avalio o business e eu vi que ele tem algumas falhas, eu posso muito bem deixar uma lição de casa para ele. Olha só, depois que você implantar uma ferramenta de extranet, depois que você tiver os cursos dentro de uma plataforma EAD, eu te acelero. Mas esse não é o momento correto. Então esses são os 3 pilares que nós avaliamos: empreendedor, business e se está dentro de um time correto. Isso para alavancar, para acelerar uma franqueadora, né? Como franqueadora. E como franqueado, hoje vocês têm quase 8.000 unidades. Qualquer pessoa que bateu na porta, eu quero comprar uma unidade, vocês vendem? Tem um estudo do perfil? Sim, não? Me explica um pouco sobre isso aí. Sempre que nós vamos avaliar um franqueado, nós acreditamos muito que são 3 pilares básicos: o técnico, o comercial e o de gestão. Ela precisa ter pelo menos isso aqui. O comercial não falta também, né? O comercial não pode faltar nunca, né, Léo? Nunca. Empresas que não vendem, quebram, né? Quebram. Então você olha esses 3 pilares. Os 3 pilares, né? Só que, qual que é a grande questão? Quando você vai olhar, e vamos fazer uma analogia aqui com odontologia, vai. Você pega uma pessoa de odontologia, um dentista, ela tem o pilar técnico, mas ela sai da faculdade sem gestão e sem vendas.
Eu pego uma gerente de uma loja que ela vendeu o terreno dela, ela tem o dinheiro para investir, só que ela entende da parte comercial, talvez um pouco de gestão mais técnica em odontologia, zero. E eu pego um terceiro pilar aqui de uma pessoa que é muito forte em gestão, talvez um ex-gerente de banco, ele é forte em gestão, ele é um pouco bom em comercial, mas ele entende zero de técnica. Então o que eu estou querendo falar, a franqueadora precisa avaliar muito quem que é essa pessoa para conseguir clausterizar ela dentro das pílulas de conhecimento que ela precisa. Se eu for falar para o dentista sobre odontologia, eu preciso passar basicamente para ele a técnica da franquia que ele está comprando. Mas ele já sabe a técnica da odontologia. Ele precisa de gestão e comercial. Então o franqueador precisa clausterizar as pessoas e entender. É claro que ela tem que ter uma preparação mínima para entrar dentro da franquia. Mas a grande maioria das pessoas tem perfil e precisam ser treinadas pelas franqueadoras. Perfeito. E hoje a pessoa que quer adquirir uma unidade de vocês, onde que ela entra, onde que ela acessa? Ela pode acessar o Instagram da 300 Franchising. Qual que é? Vamos colocar aqui também, né? Qual que é o Instagram? É o @300F. Maravilha. E você que deseja aí também comprar, vocês estão em quais segmentos vocês estão aí? Nós estamos em saúde, nós estamos em odontologia, nós temos 32 marcas de alimentação, nós estamos em ensino, em mercado financeiro, tecnologia, são 91 franqueadoras, né? Então hoje vocês 91 marcas hoje ali junto com vocês. 91 marcas diferentes. Maravilha. Léo, muito obrigado pela presença e você que deseja nos acompanhar, né? Mas qual que é o seu Instagram, Léo? Leonardo.castelo. E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo programa.